qual que é o objetivo dessa aula? É um curso? Como que vai funcionar? Na verdade, enquanto a gente estiver de quarentena, eu vou fazer essas aulas gratuitas para poder contribuir, né, um pouco aí com as questões de cada um de vocês e também promover conscientização, despertar de consciência. Porque a partir do momento que a gente consegue entender por que a gente funciona da maneira como a gente funciona, a gente começa a ter aí uma maior possibilidade de modificação da nossa forma de pensar, dos nossos comportamentos, e automaticamente a gente diminui a intensidade do sofrimento que nós vivemos, né? Sofrimento sempre vai existir. O sofrimento é inerente aos seres humanos. Mas quando a gente tem conhecimento suficiente para passar pelas provas da vida, esse sofrimento é amenizado. Como que a gente faz isso? Através de conscientização, despertar de consciência, tá bom? Então eu postei lá alguma coisa que falava no sentido de que a gente vive focado no que a gente foi ou no que a gente quer ser. A gente passa uma vida inteira focado em uma pessoa diferente que eu gostaria de ser, em ter coisas diferentes, né? Em ser uma pessoa diferente. Esse desejo, né? Essa eterna insatisfação traz muito sofrimento para a nossa vida. Tá? Então, quando eu pedi para vocês colocarem uma nota, quanto de sofrimento que você teve no passado, quanto de sofrimento que você tem agora, e muitas pessoas falaram comigo via privado, né? Me mandaram mensagem no privado, até pessoas que não estão aqui participando da videoaula, mas o que eu percebi é que, na grande maioria, as pessoas no passado sofriam mais do que no presente. Por que que isso acontece? Porque toda vez que a gente experimenta alguma coisa, que a gente tem uma experiência diferente, seja ela positiva ou negativa, automaticamente a gente cresce um pouco. E a nossa visão do mundo se modifica com essa experiência. Por isso, muitas coisas que você experimentou no passado, que te trouxe muito sofrimento, hoje não te traria tanto sofrimento. E a partir dessa experiência colhida, a gente dá um passo rumo ao nosso desenvolvimento maior, né? Cada vez maior. Tá certo? Então, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Primeiro, eu quero lembrar sobre o áudio que eu enviei para vocês lá no grupo, onde eu falei a respeito dos corpos. Vocês assistiram? Vocês ouviram, na verdade, os áudios? Ouviram? Eu falei dos corpos, né? A gente não é apenas um ser físico. Nós temos outros corpos que coexistem. Nós temos outros corpos que coexistem. E então a gente tem uma representatividade física, que é o nosso corpo físico. Temos um corpo mental, que é onde habitam nossos pensamentos, e um corpo emocional, que é onde moram nossas emoções. Certo? E aí esses corpos, eles coexistem. Então, por exemplo, quando eu falo de sofrimento, quando a gente inflige dor ao nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental corresponde à sensação de dor. E existe uma ordem para que isso aconteça.
Se eu te ofender, se eu falar alguma palavra ofensiva para você, você, em primeiro lugar, vai assimilar o que eu falei, vai processar aquela informação, depois você vai sentir a ofensa. Vai se sentir humilhado, rejeitado, seja qual dor você tem mais afinidade, né? Você vai sentir e só depois desses dois corpos se manifestarem, você vai reagir ou com agressividade, ou vai chorar, ou vai fugir. São essas três experiências que os nossos três corpos experimentam em qualquer momento, em qualquer situação da vida. E aí a dor vai ser maior ou menor de acordo com a visão que nós temos de mundo. E aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Tá dando para ver? Aqui, nessa primeira tabela, eu tenho, tá? O círculo representa a gente, representa eu como pessoa, o meu eu, tá? E aqui eu tenho um núcleo positivo. Eu me vejo de forma positiva, porém o externo é negativo. Então, quando eu vivo dessa forma, eu tenho o meu eu como positivo e o meu externo como negativo. Isso é muito perigoso, porque eu não tenho uma autocrítica e tudo que eu faço eu vejo como sendo positivo e o externo apenas é negativo. Logo, os outros são culpados por tudo que acontece na minha vida, as coisas e as situações ao meu redor são responsáveis pela minha dor, porque eu me vejo sempre com um núcleo positivo. Ficou claro? O contrário também existe. Eu tenho um centro negativo, o meu eu é negativo e o externo é positivo. Então, as pessoas que vivem com essa visão de mundo sofrem muito também, porque elas estão sempre sendo a responsável pela dor, né? Sempre o que eu faço é negativo, as minhas coisas são ruins, o meu modo de vida é ruim em relação ao dos outros. E aí existe as pessoas que têm uma visão positiva de tudo e também, né, as que têm uma posição negativa de tudo. Existe uma forma correta de visão de mundo? Existe, é preciso ter um equilíbrio. E aí, mais à frente, a gente vai discutir essa posição. Mas, por hora, eu queria que vocês pensassem um pouco a esse respeito e tentassem identificar qual é a forma que você vê o mundo. Você tem um núcleo positivo, na maioria das vezes, e o externo é negativo? Ou é o contrário? Você se posiciona de maneira negativa e o externo sempre é positivo. Pessoas que vivem com o núcleo positivo e o externo positivo o tempo inteiro, normalmente são as pessoas que têm transtornos bem comprometedores, por exemplo, os psicopatas, né? Então, essas pessoas sofrem de patologia. Normalmente, a gente oscila aí entre um núcleo positivo e o externo negativo, ou um núcleo negativo e um externo positivo, tá? Tá ficando claro para vocês? Faz um sinalzinho aí para mim, para eu poder saber que vocês entenderam. E aí, por que eu quis abordar esse assunto? Porque a gente, como seres humanos, a gente tem nos desejos
a maior fonte de dor e sofrimento. Tá? A gente tem nos desejos a nossa maior fonte de dor e de sofrimento. Por que que isso acontece? O desejo, a necessidade de viver experiências é inerente à nossa existência. É do ser humano, né? Estar aqui para colher experiências. Então, a gente vive com essa necessidade. Uma eterna insatisfação que me faz ir para lá e para cá o tempo inteiro, buscando cada vez mais experiências. Isso é alimentado pelo desejo. E aí eu falei com vocês que participaram lá na outra videoaula, que a gente tem nos relacionamentos uma necessidade de busca por prazer ou por segurança. Lembra disso? Eu falei isso na época, né? Relacionada a relacionamentos especificamente, mas a gente vive assim. A gente está sempre em busca de prazer e segurança. Um ou outro, ou os dois. E o nosso desejo, normalmente, está relacionado com essa busca. Então, aquilo que é alvo do nosso desejo é para que a gente receba prazer ou segurança. Então, vocês, nas reflexões de vocês, pensem sobre alguma coisa que vocês já desejaram ou desejam muito, para que vocês possam fazer essa relação entre obtenção de prazer e obtenção de segurança naquilo que vocês estão buscando, tá? Vocês vão perceber que sempre existe essa correlação. E por que a gente tem o desejo como uma fonte de sofrimento? Porque a gente busca sempre prazer e não existe um ser humano sequer que passa por experiências aqui, né, no nosso plano físico, 100% agradáveis o tempo inteiro. A gente esbarra com experiências ruins, que nós classificamos como sendo experiências ruins, e essas experiências vêm para, de certa forma, nos ensinar alguma coisa, porém, traz dor, sofrimento e frustração. Por estarmos sempre em busca de prazer, em busca de reconhecimento, em busca de coisas, né, experiências positivas. Tá certo? Eu queria que vocês abrissem o microfone aí para poder interagir um pouco aqui, para a gente poder conversar a respeito disso. Até aqui, Aline, o que você tem para dizer a esse respeito? Bom, eu tenho a dizer que sobre aquela tabelinha que você mostrou, eu sou o contrário, entendeu? Eu sou menos com o exterior demais. Uhum. Isso faz com que você experimente uma dor profunda, né? Porque você está sempre se posicionando de maneira negativa em relação ao externo. Sim. Você está sempre se posicionando de forma inferior, vamos dizer assim, nas suas experiências. E as pessoas que vivem dessa forma, com maior frequência, experimentam muita dor e sofrimento. Vamos lá, Andressa. Então, no meu caso já é o contrário. O meu exterior é positivo e o meu interior negativo. Muitas vezes. Não entendi. Seu exterior Positivo. e o interior negativo. Interior negativo. Uhum.
Essa configuração é da maior parte das pessoas. Isso acontece porque a gente vem para a vida adulta com uma criança interna muito ferida. Né? A gente está sempre em busca de validação, aprovação, aceitação, por não ter sentido isso na infância. Como a gente tem essa necessidade, estamos sempre com medo da reprovação e da rejeição, que é o maior medo do ser humano é ser excluído, ser rejeitado. Tá? Então, como forma de defesa, a gente tem um interior negativo, porque assim eu não me exponho. Faz sentido para vocês? Completamente. Mais alguém? Então, os nossos corpos, o nosso corpo físico, mental e emocional estão sempre em busca de prazer. Tá? Não se esqueçam disso, porque a gente tende a achar que o que acontece na nossa vida acontece em um único plano. E na realidade isso não é verdade. A gente, no nosso mundo externo, somos o reflexo do que acontece no nosso outro corpo mental e no nosso corpo dos sentimentos, das emoções, tá? Então, não existe uma cura, por exemplo, para alguma doença que não passe por esses 3 níveis. Por isso é tão importante a gente saber qual é o nosso núcleo de base. Se eu tenho um núcleo negativo, uma visão negativa da minha vida e do mundo que vivo, com maior frequência vou ter resultados negativos. Conseguem acompanhar isso? Faz sentido? Se eu consigo um maior equilíbrio, eu consigo melhores resultados. Expressar no meu mundo físico melhores resultados. Tá certo? Então, os desejos estão a serviço da obtenção de prazer e da obtenção de segurança. Se eu estou em uma discussão e eu ganho a discussão, muitas vezes discussão por assuntos que não têm relevância nenhuma na minha vida. Mas eu entro naquela discussão com o desejo de ganhar a discussão. Isso traz uma satisfação mental. Traz uma satisfação mental. Certo? E aí a gente pode fazer analogia com uma briga física, por exemplo. Se eu entro em uma briga, em uma luta corporal com alguém e ganho a briga, isso traz uma satisfação também em todos os níveis. Mesmo que eu saia machucado, o meu ego sai alimentado, certo? Então a gente tem que ter isso bem claro, essa questão de sempre estarmos com a necessidade de alimentar esses 3 corpos, tá? Por isso que muitas vezes, quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, quero trabalhar minha autoestima, e apenas ficar na frente do espelho falando que eu me sinto bonita, que eu me acho bonita, isso não é o suficiente. Porque eu ainda tenho mais 2 corpos para convencer. Tá? Eu preciso convencer o meu corpo mental e preciso me sentir verdadeiramente daquela forma que eu estou falando e expressando ali no meu corpo físico. Tá bom? Entrou mais
mais 2 pessoas. Libera aí os áudios de vocês, para a gente conversar um pouco. Rafaela, bem-vinda. Nanda. Oi, bem-vinda. Então, vamos voltar para a postagem, né? Quando na postagem a gente fala a respeito de querer ser, ter algo diferente do que sou. E é muito comum, principalmente para nós mulheres, né? Se eu fosse mais magra, se eu fosse mais bonita, se eu tivesse o cabelo assim ou assado, se eu tivesse um emprego tal, se eu ganhasse X ou Y, eu seria mais feliz. E aí vocês conseguem perceber que o desejo ele se manifesta por meio de uma escassez. A base do desejo está ancorada na falta, na necessidade. Percebem isso? Toda vez que eu tenho desejo por algo, ou por ser diferente, por ter alguma coisa diferente, eu estou focada na necessidade, na escassez. E aí vocês vão me dizer assim, mas se eu não tiver desejos, eu não consigo progredir na vida. Se eu não tiver sonhos e desejos, eu não consigo progredir na vida. E isso é uma verdade. Como eu falei aqui, é da nossa natureza estarmos sempre insatisfeitos. Mas como que essa insatisfação precisa acontecer para que ela seja uma insatisfação saudável? Se vocês pararem para observar, a nossa vida, ela tem problemas que acontecem de maneira cíclica. E aí, quando eu tenho 15 anos de idade, eu vivo determinado problema que, de repente, ele se apresenta de novo lá nos meus 25, nos meus 30 anos. Por que que isso acontece? E isso traz muito sofrimento também, né? Isso acontece porque, normalmente, eu não aprendi a lição que era para ter sido aprendida lá nos meus 15 anos. E aí o problema se apresenta às vezes com outra cara, né? Às vezes muda de pessoa, às vezes muda a situação, mas a base do problema é a mesma. Enquanto existir dúvida, você sempre vai precisar voltar na lição. Já que nós estamos aqui com um objetivo único, que é colher experiências para crescer, para dar um passo além. Tá? E o aprendizado por si só já é feito de forma cíclica. Por exemplo, vocês vão ver aqui que cada vez que a gente for abordar um assunto diferente, vai ter alguns pontos que vão ser parecidos com o que a gente já falou lá para trás. Quando você está numa escola aprendendo matemática, na primeira série você aprende coisas que vai se repetir lá na quinta série. Com uma forma diferente, né? Uma intensidade diferente, às vezes colocando algumas coisas que você lá na primeira série não estava disposta, não tinha condições de aprender. Mas o aprendizado, a evolução é feita em espiral, é de forma cíclica. Você está sempre aprendendo alguma coisa a mais junto com o conhecimento que se repete. E não é diferente disso na nossa vida. E como que a gente aprende na nossa vida?
através de dor e sofrimento. A gente cresce, a gente evolui através de dor e sofrimento. E aí, se eu não aprendo, o sofrimento volta em determinada época para que eu possa revisar aquela matéria, vamos dizer assim. Para que eu possa aprender com aquela lição. Né? E aí existe uma palavra hoje que está muito em alta, que é a palavra resiliência. Vocês com certeza devem escutar muito por aí essa palavra. E o que significa resiliência? Resiliência é a capacidade de você viver uma situação e sair dela mais fortalecido. É como se você tivesse uma vida plástica, uma plasticidade de vida. Você entra em determinada situação e por vontade, porque a gente só sai de onde a gente está, você se coloca onde você está por várias maneiras, de várias maneiras, por várias vias. Mas você só sai de onde você está por uma única via, que é a vontade. E aí eu tenho vontade e saio desse problema. Com toda certeza, eu saio maior do que eu entrei. Tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Entre pelos canos, mas tenha certeza de que você vai precisar sair dele. E toma cuidado para não ficar entalado, porque você vai sair maior do que entrou, com toda certeza. Então, sempre que eu entro em algum problema, espera-se que eu saia dali maior e melhor do que quando eu entrei. Tá? Então, quando eu estou presa no meu passado, né, por exemplo, em alguma dor que eu vivi lá no passado, eu tenho que ter consciência de que eu não preciso mais carregar aquela dor. Como que eu abro mão disso? Quando eu consigo olhar para aquela dor e eu consigo ver o que eu aprendi, aplicar o aprendizado na minha vida. E para conseguir fazer isso, eu preciso olhar para a dor com respeito e gratidão. Porque se eu olho com revolta, eu não consigo ver o que eu aprendi, né? Então, esse lixo emocional que a gente traz no dia a dia, que a gente carrega, às vezes a gente parece um cemitério, né? A gente carrega tanta tralha, tanto lixo desnecessário. Por quê? Porque eu ainda não tive o entendimento, a sabedoria de olhar para o que eu vivi, pegar o aprendizado e seguir. Então, eu fico preso, carregando aquilo eternamente. Tá? Faz sentido para vocês? Querem comentar alguma coisa? Podem comentar. E aí, a gente tem aqui uma questão, né, muito própria, que é a seguinte: a maioria dos nossos desejos vem de identificações com máscaras sociais. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero muito um sapato, porque o sapato está na vitrine da loja mais badalada da cidade. Então eu não durmo, não bebo, não como, eu deixo de pagar minhas contas para poder comprar o sapato. É um desejo vinculado a uma máscara social. Eu quero muito trocar de celular, meu celular está ótimo, mas eu quero ter um desejo de trocar porque eu preciso ser aceita, eu preciso ser reconhecida. E como que a gente é aceita e reconhecido no meio social? Através de objetos, de coisas que nós temos. Né? E aí, a partir disso, a gente se identifica com as máscaras sociais e os nossos desejos, todos eles, praticamente.
estão ligados ao que eu quero ser, ao que eu quero fazer, ao que eu quero, pelo menos, aparentar que sou. E aí vem a desestrutura, muitas vezes, de um lar. As dívidas, as outras fontes de sofrimento, né? Se vocês observarem, eu fiz lá uma enquete no nosso grupo e falei bastante, né, nas perguntas sobre isso. E qual é a maior fonte, depois quando eu fechei a votação, a maior fonte de dor e sofrimento, em primeiro lugar, são os relacionamentos, em segundo lugar, a escassez material. Muitas vezes, uma está relacionada com a outra. Porque hoje eu posso falar para vocês que a maior fonte de problemas domésticos, de problemas nos relacionamentos, é a financeira. É o maior problema. A questão financeira causa mais divórcio do que a traição, para vocês terem ideia. Né? E tudo isso por quê? Porque eu venho de um núcleo negativo, muitas vezes, onde para poder me positivar, me sentir aceita, me sentir bem, eu preciso comprar coisas. Eu tenho objetos de desejo, que são coisas externas, e eu preciso daquilo para poder me sentir bem, para me validar, para ser aceita, para estar na moda, para me sentir segura e para ser fonte de prazer na minha vida. Tá? Fazendo uma ligação aí com o que eu falei lá no início da nossa conversa, tá bom? Então, eu quero interação de vocês, porque aí assim eu posso fazer algumas considerações no caso pessoal de cada um de vocês, né? Vamos lá, falem comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Uhum. Vocês não têm nada? Ninguém aí sofre? Vocês não passam por sofrimento nenhum na vida? Não tem nada para compartilhar? Libera seu telefone, seu microfone, Ana. Vamos Por lá. que eu? Porque você é faladeira. Vamos. Fala aí. Compartilha com a gente. Vai todo mundo sair daqui, Michele. Não, Vai todo só um mundo pouquinho. embora. Filho. Vai lá. Não, eu concordo com tudo que você falou. Eu cheguei depois, né? Não consegui chegar às 8 horas, mas, assim, é incrível. É incrível tudo que você está falando. Eu não sei se o pessoal faz terapia com você, as pessoas aí, mas é tudo que a gente vem conversando na terapia. Inclusive, você falou comigo na terapia que você ia falar sobre sofrimento. E eu identifiquei muitas coisas, assim, né, da minha coisa pessoal minha, que você vem falando aí. Então, assim, muito bacana mesmo, muito legal. Sim. Obrigada, tá? Nada. Vamos lá, mais alguém quer falar? Vocês estão tímidas hoje. Então, tem Ô, mais Michele, uma... Oi, pode falar. deixa eu falar. Eu tô pensando aqui, às vezes eu tô meio deprê, assim, alguma coisa. Aí eu vou na rua, se eu comprar um brinco, já faz toda a diferença. Naquele momento ali, eu me senti importante por ter comprado um brinco. Então, eu acho que se encaixa um pouco nisso aí que você estava falando. Sim. Sim, aí são as compensações, né? A gente, eu costumo falar sempre isso, o mal da humanidade, o mal do ser humano é se sentir muito importante, né? A gente tem esse problema. Muitas vezes a gente não se valoriza, mas a gente quer que o outro nos veja como seres humanos muito importantes.
acima de qualquer coisa. Então, a gente faz isso com muita frequência, tá? São as compensações. Por eu ter sofrido aqui, eu compenso com alguma coisa ali. Seja com algum elogio de alguém, seja com compras exageradas, seja com comida, seja com... Tem pessoas que têm problema com jogo, né? Vício, álcool, drogas, traição, mulher ou homem, né? Então, a gente usa isso como forma de compensação, para poder abafar um sofrimento aqui, né? Recalcar um sofrimento aqui, eu compenso com alguma coisa. A gente faz isso constantemente. Por exemplo, eu sei que eu preciso muito estudar, mas hoje eu trabalhei até tarde, então amanhã, ao invés de levantar cedo para estudar, eu posso dormir até tarde. Eu estou compensando porque eu trabalhei. Só que, na verdade, não é minha obrigação trabalhar. Então, eu não me dou compensações ao longo do ano, por exemplo, com viagens, né? E tudo que o dinheiro que vem do meu trabalho pode me proporcionar. Isso já é uma compensação, né? A gente faz isso muitas vezes sem nem observar que está fazendo. Uma outra face desse problema, né, do sofrimento, é a seguinte: nós somos cada vez mais seres humanos muito sensíveis, muito doídos. As pessoas que fazem terapia comigo já me ouviram com certeza falando isso, né? Nós somos muito frágeis e sensíveis. Então, tudo que acontece, a gente fica muito doído. E a gente tem uma fragilidade que faz com que a gente sofra muito, né? E a gente sabe como que a gente percebe que uma pessoa é madura ou imatura? Através do nível de reatividade. Qualquer coisa que você fala, a pessoa está reagindo em excesso, né? Essas pessoas que têm uma reatividade muito grande são pessoas que sofrem muito, porque elas levam tudo ao extremo. Tudo é motivo de muita briga, de muita desarmonia, de bater boca, de confrontar, né? Então, a reatividade excessiva, o excesso de milindre, de não me toques, de julgamento também, né? Isso tudo faz com que o nosso sofrimento fique cada vez maior. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente não deve se importar com o que as pessoas falam a nosso respeito, né? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que se o seu núcleo de base, se você souber transitar entre um núcleo, um polo negativo e um polo positivo, se você souber harmonizar, ter um equilíbrio desse núcleo de base, uma coisa que alguém falar a seu respeito não vai ter tanta importância. Você não vai se identificar, né? Você não vai se melindrar com facilidade, porque o seu núcleo de base é positivo em relação a você mesmo. Você se vê com olhos positivos, tá? E esse tipo de sofrimento é um sofrimento que é gerado por algo externo, no qual você não tem controle. E aí fica muito difícil lidar com toda essa situação, né? Então, assim, como é que a gente classifica o sofrimento? Oi, Thalia! Como é que a gente classifica esse sofrimento, né? Eu tenho sofrimentos internos, que são inerentes à minha personalidade, ao meu modo de ver o mundo, tá? E eu tenho sofrimentos externos, que é causado por ambiente, pessoas e, sei lá, natureza, por exemplo.
um desastre natural, né? Uma enchente na minha casa, me trouxe uma dor, um sofrimento externo, que embora eu não tenha controle, eu sei que daqui a pouco eu trabalho mais um pouquinho e eu consigo colocar minha casa em ordem de novo, né? Mas os sofrimentos que eu tenho inerentes à minha personalidade, com um núcleo de base, né, negativo, eu acho que eu não tenho capacidade, eu não me julgo suficiente, eu acho que as pessoas sempre são melhores que eu. Esse tipo de sofrimento, como que eu faço para sair dele? Né? Como eu falei aqui no início, a gente entra em um problema por várias vias, mas a gente só sai dele por vontade. Então, se eu tenho esse núcleo negativo, se eu vejo tudo de forma negativa, eu preciso fazer um trabalho que envolva os meus 3 corpos, né, principais aí, que é o físico, o emocional e o mental. Eu preciso trabalhar esses 3 corpos como uma fonte de saída desse meu núcleo negativo de base, para que eu possa ter uma visão melhor de mundo, para que eu possa viver com menos sofrimento. Tá certo? Tá fazendo sentido? Isso aí. Então, eu quero só, né, deixar mais uma consideração. Eu não vou prolongar muito a nossa aula, porque primeiro que é a nossa primeira aula, né? E segundo que eu quero interação de vocês nas postagens, comentem, façam seus comentários pessoais. Se não se sentir à vontade, pode me mandar no privado, não tem problema, por enquanto eu dou conta de ler e de responder vocês, tá? Então, façam as considerações de vocês. Eu preciso de interação para que a nossa aula fique legal. Tanto interação durante a semana, nas postagens lá no Facebook, e nos votos das enquetes que eu colocar no nosso canal, como interação aqui na aula, tá? Então, o que eu quero deixar como reflexão para vocês? A nossa vida, a gente pode fazer uma analogia com o jogo de futebol. Se a bola pegou em você, é porque estava no seu nível. Se não fosse para você, ela passaria por cima ou por baixo, mas não te atingiria. E o que eu quero dizer com isso? Se você está vivendo esse problema, se você está vivendo esse sofrimento, essa questão, é porque é para você aprender alguma coisa com ele. É para você passar por aquilo. Quando a gente não consegue enxergar a coisa dessa forma, o sofrimento fica ainda maior, porque eu me sinto uma vítima. Tudo está acontecendo comigo, estão fazendo coisas comigo, e eu não tenho controle e as pessoas querem me sacanear. O mundo, o universo, Deus quer me sacanear, porque eu sou uma coitada e tudo acontece comigo e eu não tenho controle de nada. Lembra que a gente já falou a respeito das posturas? A vítima, o agressor e o herói? Lembra disso? A gente vai estar sempre voltando aqui nesse assunto, tá? Então, se a bola bateu em você, é porque você precisa pegar, né, e fazer alguma coisa com aquilo. E se você não aprender da forma como deveria, lá na frente ela vai bater em você de novo. Então, sempre que os problemas vierem de forma cíclica, principalmente, para e analisa o porquê que aquilo está acontecendo. Esse problema, né, e aí é muito válido a gente perguntar para o nosso inconsciente. Porque o nosso inconsciente, ele capta informações que às vezes a gente, na nossa mente consciente, não capta. Tá? Então, por exemplo, eu estou num ambiente aqui, eu estou olhando só para a tela, mas eu sei que existem outras coisas à minha volta. O nosso inconsciente faz exatamente esse trabalho.
Você está em uma atividade, você está conversando com alguém, se relacionando com alguém, de modo consciente, você está vendo ali, mas o seu inconsciente está captando como uma parabólica tudo o que está acontecendo. E o nosso inconsciente é muito sábio. Então, a gente, diante de algum problema, a gente pode se perguntar, essa questão está a serviço do que na minha vida? Porque aí eu tenho, né, às vezes por meio de intuição, de sonho, ou às vezes uma conversa com alguém, essa resposta vem e eu posso aprender com aquele problema para que ele não se repita na minha vida. Tá? Então, pensem a respeito disso. Principalmente aí as meninas que entraram depois, né, quando eu já estava falando. Sempre a gente vai deixar essas videoaulas salvas, a gente vai começar a postar, né? Tem algumas lives atrasadas aí, que a gente ainda não postou. Por enquanto está só a live de amor próprio, que eu fiz junto com a Thalia. Essa live está disponível lá. Tem um link no Instagram que vai te direcionar para o canal no YouTube, onde a live está completa. Você pode assistir quantas vezes quiser e divulgar aí, ajudar a divulgar, porque foi uma live sensacional. E assim, muita gente que está assistindo está me dando um retorno maravilhoso. Realmente está dando para aprender muito. Mas tem outras também, né? Fiz com a Ananda, fiz lives maravilhosas com outras pessoas e a gente vai começar a disponibilizar no canal e também as videoaulas. Então, aquelas que chegaram depois podem assistir o que eu falei no início, que foi mais uma base para esse nosso momento aqui, né, de aula. Vamos colocar como sendo um curso que não tem data para acabar. Né? Então, assim, eu espero que vocês tenham tirado algum proveito. Eu quero que vocês, se possível, interajam, façam as considerações finais, como se fosse um resuminho sobre o que entendeu, o que fez sentido, o que não fez. Se tem alguma dúvida, coloque lá na página no Facebook, no link daquela postagem que eu mandei no canal, para a gente poder dar continuidade a partir daqui na nossa próxima videoaula na quarta-feira que vem, tá? Então, vai durar aí sempre entre 1h e 20, no máximo 1h30, dependendo da necessidade da interação de vocês, tá bom? Vocês gostaram? Foi legal a experiência? Acenem aí para mim, quem gostou. Quer falar, Thalia? Eu cheguei no finalzinho, né, gente? Mas eu tava fazendo outro curso, mas eu corri para chegar para dar tempo aqui. Que bom que vai ficar salvo. Depois eu assisti tudinho. Sim, então tá bom. Então, gente, olha, um beijo para vocês. Tenham uma ótima noite. Pensem a respeito de tudo que a gente conversou aqui, tá? Eu espero ter plantado uma sementinha de consciência aí para cada um de vocês, tá bom? Que bom, Rafaela. Beijo para você, tá? Beijo para todas. Boa noite.